Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais um simulado e agora falando do caderno de planejamento número 18 do município de Sorocaba, tá? Lembrando, gente, que esse PDF ele está disponível para vocês, né? Então vou deixar o link aí onde você pode adquirir esse PDF que tem 60 questões, tá? 60 questões aí e a gente já lançou uma série de vídeos e estamos chegando ao nosso final. Então vamos lá, né? Se você quiser adquirir pela Hotmart, também tem um e-mail se você tiver qualquer dúvida. Então, caderno de planejamento número 18 do município de Sorocaba. Começando aqui, né? O caderno, questão número 45, né? Porque a gente já fez aí a série, né? Então são 60 questões e agora nós estamos tratando desse assunto. Cada vídeo é um tema aí do edital. Então, de acordo com o caderno de planejamento número 18 do município de Sorocaba, a proposta de educação em período integral tem como principal finalidade a aumentar o tempo de permanência dos alunos na escola para reforçar o ensino de língua portuguesa e matemática. B. Promover uma educação integral de qualidade, ampliando o tempo de vivência escolar em todas as dimensões do desenvolvimento humano. C. Reduzir as atividades lúdicas e recreativas em prol de uma rotina mais disciplinada e conteudista. D. Substituir o currículo regular por atividades esportivas e culturais no período da tarde. Ou E. Focar o atendimento apenas em alunos do ensino fundamental, com ênfase em desempenho acadêmico. Então vamos lá, gente. Ó. Primeiro, quando a gente está falando de educação integral no Brasil, a gente tem que entender que o conceito é sempre uma educação do ponto de vista amplo, né? Não é só aumentar período, não é só aumentar tempo, mas é aumentar a possibilidade de desenvolvimento em diversas áreas, afetiva, emocional, cognitiva, cultural, esportiva, né? Então é nesse sentido e, claro, sempre atrelado ali com a questão pedagógica, né? Então, essa é a ideia da educação integral. E aí, quando a gente, sempre seguindo as nossas dicas, quando a gente vê palavras restritivas, ó, apenas alunos do ensino fundamental, você já viu que não está correto, né? Tem um mantra do Fábio Inácio que é reduziu, limitou, restringiu, a alternativa caiu, né? Então, ó, apenas, né? Limitou ali apenas ao ensino fundamental, saiu. Olha aqui, ó, outra, reduzir as atividades lúdicas, né? Aqui entrou o mantra, reduziu, limitou, segregou, alternativa dançou, né? Que o mantra tem variações, tá, gente? Para você lembrar. Olha só, aumentar o tempo de permanência dos alunos na escola para reforçar o ensino de língua portuguesa e matemática. Então, essa é outra crítica, né, a essa concepção de período integral, que é só para reforçar aquilo que o aluno já vê no outro período, né? Então, à tarde tem reforço de matemática, reforço de português. Não é esse o objetivo, embora isso aconteça, mas isso não é o adequado, né? Então, por exemplo, mas você não falou, Fábio, que tem que trabalhar o pedagógico? Sim, você vai trabalhar a língua portuguesa, de tarde vai ter teatro, vai ter montar podcast, outras coisas que não você sentar lá e fazer um reforço meramente de língua portuguesa, como você já estuda de manhã, né? Então, não é esse o objetivo da educação integral. A educação integral ela quer proporcionar atividades diversificadas, né, diferenciadas, certo? Para o aluno. Então, tá fora. Agora, olha a letra B, que bonita. Promover. Opa, saiu a borracha aqui, não era para sair a borracha. Promover uma educação integral e de qualidade, ampliando o tempo de vivência escolar em todas as dimensões. Olha como isso é mais amplo, né? Do desenvolvimento humano, cognitivo, artístico, cultural, enfim, né? Então, gabarito, letra B de bola, tá? É importante você lembrar disso na hora da prova, ó. A educação, opa, eita nós, hein? Tá, o negócio tá, hoje tá vivo aqui.
Tá vivo? Eita, não quer passar. Tá vivo, tá vivo. Olha só. Então, a educação em período integral é compreendida como um direito de todos e deve contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano: cognitiva, social, afetiva, ética e lúdica, estética, física e biológica, com o objetivo de construir uma sociedade democrática e inclusiva. Olha que bacana, né? Então, esses são objetivos fundamentais. E olha aqui, em todas, né? Do desenvolvimento humano, ó, cognitivo, social, afetivo, ético, lúdico, estético, físico, biológico. Vocês viram lá que na alternativa tinha reduzir as atividades lúdicas. Não, jamais, né? Então, portanto, letra B de bola. Vamos ver a 46ª, ó, sobre as recomendações quanto ao uso de telas e tecnologias na educação infantil e no ensino fundamental, segundo o caderno de planejamento número 18, é correto afirmar que a. O uso de telas deve ser evitado em qualquer situação escolar por comprometer a socialização e a aprendizagem. B. A tecnologia é vista apenas como instrumento de lazer, não devendo ser utilizada com finalidades pedagógicas. C. Os recursos tecnológicos podem ser utilizados desde que de forma intencional, planejada e em consonância com os documentos orientadores da rede e recomendações dos órgãos de saúde. E D. O uso de tecnologias deve ocorrer livremente, de acordo com o interesse das crianças, sem mediação do docente. E a utilização de telas é restrita às aulas do período da tarde, sendo proibida no turno da manhã. Então vamos ver aí o que o caderno diz com relação à recomendação do uso de telas na educação infantil e no ensino fundamental. Aí é importante, gente, a gente entender algumas questões que são de recomendação, inclusive dos órgãos de saúde, a gente fala sociedade de pediatria, entre outros, né? Que é evitar o uso de telas até 2 anos de idade, né? Então, deve-se evitar, né, o uso de telas até 2 anos de idade, né? Então, não é que o uso de telas deve ser evitado em qualquer situação escolar, tá? Não é isso, né? Então, usar a tecnologia de forma, de forma intencional e pedagogicamente, né, falando, não é proibido, tá? Mas, né, tem que ter cuidado. A tecnologia é vista como um instrumento de lazer, ó, apenas, ó, a palavra limitante, né? Claro que não, né? A tecnologia, inclusive, aparece na BNCC e ela é um instrumento de aprendizagem, sim. O uso de tecnologias deve ocorrer livremente? Não, né? De acordo com o interesse, sem mediação docente, não, né? A mediação docente, ela é necessária, ela faz parte dessa, da intencionalidade pedagógica que a gente tem que ter. E o uso de telas é restrito, ó, a palavra restritiva aqui, né? As aulas do período da tarde sendo proibida de manhã, nada disso, né? Agora olha a letra C. Os recursos podem ser utilizados desde que de forma intencional, planejada e em consonância com os documentos orientadores da rede e recomendações dos órgãos de saúde. Portanto, letra C, certo? Letra C. Aí tem que ter muito cuidado, principalmente com o uso das telas na educação infantil, período creche, né? Aí tem que ter um cuidado por conta do desenvolvimento. Às vezes as telas estimulam demais, né? Então tem que ter certos cuidados ali, porque a criança está em formação, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, é essencial ter cuidados, tá? Portanto, letra C de casa, né? Letra C de casa é a correta e, opa, letra C aqui, ó, né? E já dei aqui as justificativas sobre essa questão. Então, tenho dúvida, vai lá dar uma olhadinha na recomendação do uso de telas. É importante, é um tema que tem caído bastante, que gera muita dúvida. Mas lembrem
que sempre tem que ter intencionalidade pedagógica, sempre tem que estar vinculado com o pedagógico. Então, não é proibido, mas tem que ter cuidados ao usar a tecnologia, tá? Portanto, letra C. 47. Vamos lá para a questão de número 47. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, né, PNEP, e com o caderno de planejamento número 18, a educação especial caracteriza-se por a. Ser uma modalidade isolada da educação básica ofertada apenas em instituições especializadas. B. Atuar paralelamente ao ensino regular, sem articulação entre ambos os sistemas. C. Ser uma modalidade que perpassa todos os níveis e etapas da educação, realizando atendimento educacional especializado, AE, e orientando o processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns. D. Focar exclusivamente em alunos com deficiência mental ou deficiência física e sensorial, mediante laudo médico. E E. Destinar-se apenas ao público com diagnóstico clínico, conforme o DSM-5. Então vamos lá, gente. Primeiro, para a gente entender inclusão, a gente tem que ter um princípio que a inclusão é para todos, certo? Para todos. Não existe esse negócio de ficar limitando, né? Só para esse, só para aquele, de segregar, né? De separar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando eu falo aqui que é uma modalidade isolada da educação, está errado, né? Porque a educação prevê articulação, integração, é isso que faz aí o DNA da educação que eu tanto falo para vocês, né? A integração é importante, a inclusão, tudo isso, né? Então, atua paralelamente ao ensino sem articulação, tá errado, né? Tem que ter articulação. Focar exclusivamente, a palavra exclusivamente é um perigo, né? Quando ela aparece, muita atenção, porque na maioria dos casos ela não está correta. E aí fala só em alunos com deficiência física e sensorial, mediante laudo médico. Essa questão do laudo, gente, já existe uma série de documentos dizendo assim, não é só para atender quem tem laudo, você tem que atender aqueles que estão em investigação, aqueles que têm alguma dificuldade, tá? Não é só mediante laudo médico. Quem define essa questão do atendimento, né, da educação especial é a escola, tá? É a escola. Inclusive o Ministério Público Federal já emitiu uma cartilha com essas orientações falando, olha, quem define isso não é o médico, é a escola. É a escola que está ali com o aluno, ela sabe das necessidades. Precisa do laudo? Não. A parte de laudo, a escola vai, pode né, encaminhar, enfim, mas é responsabilidade da família procurar lá o pediatra e verificar se precisa de uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, né? Então psicólogo, fono, enfim, neuro, pediatra e outras, mas essa é a parte que vai fazer ali o diagnóstico, etc., que é importante, sim, sem dúvida, mas, gente, não precisa mais do laudo, tá? Então, olha aqui, fala destinar-se apenas, palavra restritiva, ao público com diagnóstico confirmado. Por quê? Porque existe, claro, às vezes situações de dificuldade de especialistas, né? Então, o laudo demora e a criança vai ficar sem atendimento, né? Então, é importante que tenha o atendimento. Ser uma modalidade que perpassa todos os níveis e etapas da educação, realizando atendimento educacional especializado e orientando o processo de ensino e aprendizagem das turmas comuns. Gabarito letra C, de casa. Veja, é sempre aquela que atende, né? A todos, perpassa todos. A inclusão, né? A educação inclusiva, ela atende a todos, ela não limita, ela não segrega. É a partir da pré-escola, tá errado. É a partir do momento que a criança entrou na escola, entrou na creche, já tem direito à educação. Né? Entrou na pré-escola, tem direito. No fundamental, tem direito. No ensino médio, tem direito.
tá? Então não pode limitar todos os níveis. Entrou na universidade, tem direito, certo? Então todos os níveis, ok? Ok? Não tenha dúvida disso. Viu alguma coisa que separa, segrega, você já está errado. Bom, há aqui, né, a justificativa, a PNEP define a educação especial como uma modalidade que atravessa todos os níveis e etapas de ensino, articulando-se com o ensino comum e oferecendo o atendimento educacional especializado, o AE, recursos e serviços de apoio, assegurando o acesso e a permanência e a aprendizagem, né, de todos os estudantes. Veja, todos, né? Não tem limitando, olha aqui, ó. Então são todos, ok? Bom, vamos lá. 48. Sobre o Plano de Desenvolvimento Individual, PDI, de acordo com o Caderno de Planejamento número 18 e a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146 de 2015, é correto afirmar que, letra A, o PDI deve ser elaborado exclusivamente pelo professor da sala comum, sem a participação da família ou de outros profissionais. B. O PDI destina-se apenas a estudantes com laudo médico formal de deficiência diagnosticada. C. O PDI é um instrumento de planejamento centrado no estudante, elaborado de forma colaborativa pela comunidade escolar, visando orientar ações pedagógicas e adequações curriculares. D. O PDI substitui o projeto político-pedagógico da escola e é aplicado a todos os alunos indistintamente. E E. O PDI é um documento opcional, utilizado apenas em escolas de educação especial. Então vamos lá. Mais uma de educação especial importante, né? E olha só, quando a gente está falando de plano de desenvolvimento individual, né? A gente tem que prestar muita atenção nas palavras que estão sendo colocadas. Individual. Né? E o que é a educação prima aí que a gente vê, toda hora a gente falar, é importante a participação, é importante o envolvimento de todos, etc. Né? E aí, olha só, de novo a palavra exclusivamente, ó. Deve ser elaborado exclusivamente pelo professor, sem a participação da família ou de outros profissionais. Olha o perigo da palavra exclusivamente, né? Então tá errado, certo? Não pode, tem que ter a participação da família ou outros profissionais. Por quê? O aluno, ele vem de casa, ele já traz uma série de situações que a gente precisa saber, né? Precisa saber para como vamos lidar com esse aluno. Então a gente precisa saber. Olha aqui de novo, ó, o PDI destina-se, olha a palavra limitante, apenas a estudantes com laudo médico formal de deficiência. Também está errado, né? Não é só para alunos com laudo, certo? O PDI substitui o projeto político-pedagógico? Não. A educação inclusiva, ela tem que estar dentro do projeto político-pedagógico. E o PDI é um instrumento para o desenvolvimento individual do aluno. Então, ele não substitui, não, né? Até porque ele é individual, não é para ser aplicado a todos os alunos indistintamente. Ele é um instrumento particular daquele aluno ali, né? Então, obviamente, a D está errada. E o PDI é um documento opcional? Não, né? Não é opcional, tá? Ele precisa ser feito, certo? Portanto, é letra C, ó. O PDI é um instrumento de planejamento centrado no estudante, elaborado de forma colaborativa pela comunidade escolar, visando orientar ações pedagógicas e adequações curriculares, se essas forem necessárias, né? Gabarito, letra C, de casa, tá? Letra C de casa. Então, olha aqui o PDI é uma ferramenta de planejamento individualizado previsto na Lei de Inclusão, né, de 2015 e no Decreto 7.611 de 2011, que orienta de forma personalizada, considerando potencialidades, barreiras e necessidades dos estudantes, deve ser elaborado coletivamente com a participação da família, equipe escolar, profissionais de apoio e, sempre que possível, o próprio aluno, tá? Então, olha que legal, né? Inclui
inclusive o aluno, tá? Então, muita atenção nisso. Número 49. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a 13.709, 2018, estabelece direitos e deveres relativos ao tratamento de dados pessoais. No contexto educacional, a LGPD implica que as escolas podem coletar, armazenar e compartilhar todos os dados dos estudantes e familiares sem qualquer consentimento, desde que para fins administrativos. B. A LGPD se aplica apenas a informações de docentes e servidores, não abrangendo estudantes e familiares. C. Os dados pessoais de estudantes, familiares, docentes e demais servidores devem ser protegidos, garantindo que seu uso não afete o direito das pessoas. O tratamento desses dados deve seguir normas legais de segurança, mesmo após a saída da escola. E D. É permitido armazenar dados pessoais indefinidamente, sem observar prazos legais, desde que a escola seja privada? E a lei permite o uso irrestrito de dados pessoais em pesquisas e avaliações, sem a necessidade de cuidado ou segurança? Tranquilo, né? Vamos lá. LGPD, que também é um tema que está caindo bastante, a Lei de Proteção de Dados, ela foi criada para evitar justamente o vazamento de dados, de informações, né? De documentos, endereço, porque isso já acontece, né? Mas claro que quando a lei vem, ela vem para disciplinar isso, já tínhamos aí vazamento de muitos dados e mesmo com a lei ainda ocorrem, mas para evitar golpes, né? As pessoas terem acesso a informações importantes, endereço, documentos, etc. Né? Então, olha só, as escolas, elas têm que seguir a LGPD, certo? Então, elas podem coletar, armazenar e compartilhar todos os dados dos estudantes sem qualquer consentimento? Não, né? Não, porque aí, então, desde que para fins administrativos, não. Então, vou dar um exemplo, nem para fins, precisa pedir autorização. A gente uma vez teve que utilizar um aplicativo, e esse aplicativo, obviamente, acessa dados, porque precisa colocar o nome do aluno, o nome do pai, então vai acessar dados. Tem uma autorização para o pai permitir, né? Pai ou a mãe, tá? Porque vai ter o nome do pai, o RG dele, enfim. Então, você tem que pedir autorização, mesmo que para fins administrativos, tá? Agora, já aconteceu também da pessoa ir lá e falar, eu quero, fulano é mãe de tal pessoa, você não tem o endereço aí dela que eu preciso falar com ela? Não, não posso dar o endereço dela. Mas é que ela é minha conhecida e tal. Se ela é sua conhecida, vai lá e pede para ela, né? Não pode dar endereço de uma pessoa, tá? Não pode, né? Então, muito cuidado com isso. A LGPD se aplica, ó, a palavra apenas, aqui, ó, apenas a informações de docentes e servidores? Não, a LGPD é para todos, né? Para todos, servidores, docentes, alunos, todo mundo, ok? É permitido armazenar dados pessoais indefinidamente se observar prazos legais, desde que a escola seja privada? Não, a LGPD serve para todos. Escola pública, escola privada, qualquer instituição que colete dados, né, ela tem que colocar muito claramente essa questão da LGPD. Inclusive no concurso, no edital, quando você vai lá, você coloca um monte de dados, tem lá, né, que a banca vai usar esses dados somente para os fins do concurso público, certo? Porque havia muito vazamento de banco de dados, né? Então isso virou tem agora uma tipificação para isso se você vazar dados pessoais, tá? E a lei permite o uso irrestrito de dados em pesquisas? Não, né? Sem necessidade de cuidado ou segurança? Não, tem que sempre ter necessidade de segurança. E olha aqui, ó, os dados pessoais dos estudantes, famílias, docentes e demais servidores devem ser protegidos, garantindo-se que seu uso não afete os direitos das pessoas e o tratamento desses dados deve seguir normas legais de segurança, mesmo após a saída da escola, tá? Então,
mesmo após a saída, os dados estão protegidos pela LGPD, ok? Letra C, de casa, ó, a LGPD protege informações pessoais de todos os envolvidos no contexto educacional. Estudantes, familiares, docentes, servidores. O uso desses dados deve respeitar os direitos das pessoas, com segurança e legalidade, incluir procedimentos desde a coleta até o armazenamento após saída do estudante, conforme determinações legais, tá? Então, né, garantindo aí a todos. Número 50. De acordo com a resolução CDFNDE, número 6/2020, entende-se por alimentação escolar apenas a refeição servida no refeitório, b. somente os alimentos fornecidos pela empresa terceirizada contratada, c. todo alimento oferecido no ambiente escolar, independente de sua origem, durante o período letivo, e d. os alimentos previstos nos cardápios mensais publicados pela SEDU, e e. apenas as refeições que seguem rigorosamente as orientações nutricionais da SAI. Então, ó, o que é aqui? Quer saber o que é alimentação escolar? Nós estamos falando do caderno 18, tudo está lá no caderno 18, tá? Gente, isso aqui tem dado pano para manga, como dizia antigamente, né? Por quê? O conceito de alimentação escolar, ele foi ampliado, tá? Então, não é mais só, ó, palavra restritiva, né? Palavra que limita, apenas a refeição servida no refeitório, não é só isso. Não é só os alimentos da empresa contratada, nem os previstos no cardápio e também as refeições que seguem. O que é alimentação? É todo alimento que é oferecido no ambiente escolar. Todo, tá? Então lembra que antigamente, né, as pessoas pediam para fazer festa, levar um bolo, uma coxinha. Pode isso hoje? Não, né? Não pode. Ah, mas professor, tem gente que faz, né? A lei é clara nesse sentido, gente. Não pode, tá? Então, a escola, ela não deve fazer isso porque ela fica responsável por qualquer situação que ocorra. Porque a merenda é feita a coleta, né? Então, você, quando tem a merenda, as merendeiras tiram saquinhos, elas fazem a amostra. Por quê? Se tiver algum problema de contaminação, alguma coisa que aconteceu na merenda, tem como analisar uma amostra. E se acontecer uma contaminação porque alguém trouxe um bolo, um salgadinho, né? Enfim, alguma outra coisa, vai ser difícil identificar porque não tem a origem ali, né? A origem do preparo, etc. Então a escola assume um risco, né? A escola assume um risco quando ela faz isso, ok? Ah, mas tem um monte de gente que faz, é verdade, tem um monte de gente que faz, tem mesmo, né? Eu sei. E aí é um risco. Se não der nada errado, tudo bem, né? Mas se der, é um problema. Por quê? A regra, e a gente é servidor público, a gente tem que fazer o que diz a lei. Nós não podemos fazer nada que está fora da lei. E aí não tem essa resolução, ela estabelece que isso não é permitido, né? Por quê? Olha aqui, ó. A resolução ela amplia o conceito de alimentação escolar, incluindo qualquer alimento oferecido no ambiente, e não somente os previstos no cardápio. Então, se fizer uma festinha para as crianças, levar bolo, levar alguma coisa, aquilo vai ser considerado alimentação escolar. E aí tem outros problemas, né? Por quê? Ah, levou uma coxinha, levou uma bolinha de queijo, aquilo é frito, né? Então não pode. Aí tem uma série de regras do que não pode, e aí gera toda uma discussão sobre isso, né? Então a gente segue a regra, certo? Às vezes é chato isso, né? Porque você quer fazer uma festinha, uma coisa até legal, mas enfim, né? Tem esse problema aí. E claro, se tem alguma criança que tem alguma alergia, aí alguém levou um refrigerante, aí não pode tomar refrigerante, dá um problema na criança, enfim, é toda uma situação criada aí, certo? Então tem que ter esse cuidado. Ah, mas existem casos de exceção, né,
que a nutricionista, sim. Aí, ok. Estando documentado, chancelado por um profissional da saúde, uma nutricionista, um médico, aí é outra história, tá? Aí é outra história, né? Claro, mas também tem que passar pelos critérios de segurança ali, ok? Bom, questão número 51. Segundo as orientações da Seção de Apoio à Alimentação Escolar, o SAE, as alterações de cardápio devem: a. Ser realizadas livremente pelas cozinheiras escolares, desde que haja justificativa pedagógica. B. Ser solicitada a SAE com antecedência via e-mail acompanhada de justificativa. C. Ser comunicada diretamente à empresa terceirizada responsável pela entrega dos gêneros alimentícios. D. Ser autorizada pelos supervisores nutricionistas da empresa terceirizada. E E. Não necessitar de formalização, bastando aviso verbal da direção escolar. Então vamos lá, gente, olha. Tem um serviço de apoio à alimentação escolar, certo? Esse serviço, ele tem lá os cardápios e tal. Ah, tem as terceirizadas, mas quem gerencia isso, quem é o responsável por isso é o setor público, tá? Tenha isso em mente. Então não pode ter alteração livremente feita pelas cozinheiras. Ah, vamos lá, tem uma justificativa pedagógica, vamos alterar aqui. Não pode, tá? Não pode também ser pela empresa terceirizada que entrega os gêneros, né? Não. Não pode ser autorizado pelas supervisoras da empresa terceirizada. E é claro que necessita de formalização, tá? E sempre comunicado, né, à direção escolar, não tem nada de aviso verbal, ok? Então, olha só, tem que documentar, tem que ser solicitado ao Serviço de Apoio da Alimentação Escolar com antecedência via e-mail, acompanhada da justificativa, gente. Isso é muito importante. Muita gente perguntou assim: ah, por que o secretário de escola tem que saber disso? Obviamente, porque ele é uma das pessoas que faz essa solicitação, né? Então ele tem que saber que tem que ser por e-mail, tem que ser documentado, não pode ser verbal, não pode ser de boca, né? Não pode ser, ah, eu vi aqui, vou mudar, deu na minha cabeça, né? Não pode, tá, gente? Então, 51, letra B de bola, ok? Olha aqui, ó. Qualquer alteração de cardápio precisa ser solicitado formalmente. Sabe o que é formalmente? Tem que ter um instrumento escrito. Aqui já colocou, por e-mail com justificativa. Pode ser de boca? Não, né? Nem cozinheiras, nem nutricionistas da empresa têm autonomia para modificar cardápio. Isso é um dos maiores problemas que acontece, né? As pessoas vão lá e falam, ah, mas eu achei que tinha que mudar, não sei o quê. Não pode, tá? 52. Sobre os cardápios comemorativos definidos pela SAE em conjunto com a Comissão de Calendário Escolar, é correto afirmar que a. São planejados de acordo com as datas oficiais e podem ser alterados livremente pelas escolas. B. Podem ser realizados em qualquer data, desde que aprovados pela direção escolar. C. Refere-se exclusivamente a datas nacionais, não contemplando eventos municipais. D. São elaborados apenas pela escola e depois homologados pelo SAE. E E. Seguem datas previamente estabelecidas, considerando calendário escolar e logísticas para garantir equidade. Então, olha só, claro que tem aquelas datas comemorativas, né? E essas datas comemorativas, elas são organizadas de acordo com o calendário escolar, né? Então, você tem lá o Dia da Criança, né? Que aí tem um cardápiozinho diferente, você tem lá a Páscoa, você tem uns cardápios diferentes. Agora, como isso pode acontecer? Vamos lembrar da questão anterior. Pode alterar livremente? Não, não pode. Ó. A letra A está errada. Pode ser alterado livremente pelas escolas? Não, não pode. Pode ser realizado em qualquer data? Não, também. Tem o calendário oficial.
Refere-se exclusivamente às datas nacionais? Não, tem os eventos municipais, são contemplados sim, tá? Não contemplados. São elaborados apenas pelas escolas? Não, lembra quem elabora é o SAE, que autoriza, né? Então, eles seguem datas previamente estabelecidas, considerando o calendário, logística, para garantir que todos, né, tenham aí acesso a esse cardápio comemorativo. Portanto, número 52, letra E, de escola, ok? Olha aqui, ó, novamente reforçando essa ideia. Os cardápios comemorativos são planejados com antecedência pelo SAE, considerando logística e calendário, de modo a manter a equidade no atendimento. Todos têm que usufruir aí, né, deste benefício. Vamos para mais uma, ó, 53. Quanto ao atendimento de estudantes com necessidades nutricionais especiais, assinale a alternativa correta. A. O cadastro deve ser feito anualmente no link específico com anexação de prescrição médica em PDF. B. O atendimento é iniciado pela empresa terceirizada assim que a família comunica a necessidade à escola. C. As cozinheiras podem receber e executar orientações médicas entregues diretamente pelos pais. D. As supervisoras da empresa terceirizada podem realizar reuniões com os familiares para tratar das dietas. E E. As adaptações alimentares podem ser decididas pela equipe pedagógica desde que haja consenso familiar. Gente, vocês perceberam que a regra não muda, né? Então, a pessoa que tem uma necessidade especial, por exemplo, ela não pode, não tem alergia à lactose, né? Então, ou a proteína do leite, então ela não pode ter isso na sua merenda, né? Então, como que isso vai ser feito? Novamente, a escola pode fazer isso livremente? A empresa terceirizada pode fazer isso livremente? Não, né? Então a gente já vai eliminar E, né? Não pode ser decidida pela equipe pedagógica. Lembra do SAE, né? Ó, empresa terceirizada também não, né? Ah, vai chamar a família. Não, não é assim. As cozinheiras podem receber diretamente? Não, né? A cozinheira pode alterar o cardápio? Não. Ah, o atendimento é pela empresa terceirizada? Não. Qual é o padrão? Tem um cadastro num link específico e a família vai, né, a direção, né, vai anexar, a partir do documento que a família entregar, uma prescrição médica. Né? Porque aquilo que eu falei para vocês, tem que ter uma orientação médica nesse caso, tá? Então, a criança tem uma alergia à lactose, à proteína do leite, ou a corantes, tem que estar lá, descrito isso, certo? Então, é letra A. Não pode, tem que ser feito, olha aqui, de novo, com documentos, né? Então, vai ter a prescrição médica lá, tudo certinho. Não é para fazer nada de boca. A família fala assim: ah, mas o médico. Não, tem que trazer o documento, certo? Tem que trazer o documento. É óbvio que a família tem responsabilidade com isso e por isso precisa, não adianta falar só, é preciso ter o documento. Até porque a família pode se confundir, né? Enfim, falar algo que não é errado e prejudicar a criança. Na maior das boas intenções, é preciso ter o documento para que não tenha qualquer dúvida e o SAE faça lá as adaptações necessárias, informando a escola e as cozinheiras vão fazer o preparo de acordo com a anuência e com as orientações do SAE, certo? Bom, então o cadastro, né, deve ser feito anualmente no link, ok? Bom, o atendimento de dietas especiais depende do cadastro online no link disponibilizado pelo SAE, com envio da prescrição médica digitalizada. Somente a equipe técnica do SAE pode autorizar e orientar as adaptações, certo? Então é isso aí, né? Bom, 54. Sobre o programa. Opa, cadê o laser? Sumiu.
sobre o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, regido pela resolução CD-FNDE MEC 15/2021, é correto que afirmar que seus recursos não podem ser aplicados em letra A, aquisição de material de consumo, B, implementação do projeto pedagógico, C, pequenos reparos na estrutura física da unidade escolar, D, ações já financiadas por outros programas executados pelo FNDE, e desenvolvimento das atividades educacionais. Bom, explicar para aquelas pessoas que não são tão assim do cotidiano da escola o que é o programa Dinheiro Direto na Escola. As escolas têm APMs, Associação de Pais e Mestres, e o governo federal envia um dinheiro direto para a escola. Para que esse dinheiro direto para a escola? Para que a escola possa fazer ali coisas, né? Existem regras para gastar esse dinheiro, tem que ter prestação de contas, como qualquer dinheiro público, tá? Então, segue regras aí e várias orientações. Então, esse dinheiro pode ser usado, a pergunta é, não pode ser aplicado. Ele pode ser usado em material de consumo? Sim, material de consumo, caneta, papel, certo? Existem regras, como eu disse, mas ele pode. Em regra, ele pode. Não é, vai fazer o seguinte, a prefeitura comprou folha sulfite, aí você vai lá e compra folha sulfite. Não, né? Se a prefeitura já comprou, você não vai comprar. Mas tem um material que a gente precisa, a prefeitura não tem, aí pode usar o PDDE? Pode, tá? Implementação de projeto pedagógico, sim. Precisa lá fazer uma atividade que requer um material, tá? Uma amostra que está dentro do projeto pedagógico, ok. Pequenos reparos, né? Arrumar uma porta, uma torneira que quebrou, a descarga, aqueles emergenciais, né? Isso pode? Pode. Tem que ter documento, nota fiscal, né? É um prestador de serviço, tem que ter lá, né? Obviamente, todas essas questões, tá? E ações já financiadas, olha só, se já é financiada por outro programa, como por exemplo a merenda, né? Eu posso comprar merenda? Não, né? Porque já existe um financiamento para a merenda, certo? Então, esse eu não posso aplicar, porque se já tem, por que eu vou aplicar? Portanto, é letra D. Mas o desenvolvimento de atividades educacionais também podem. Então, todos esses aqui que eu listei podem, tá? Podem ser utilizado verba do PDDE. Ações que já têm financiamento, como por exemplo a merenda, aí não, né? Nesse caso, não pode, tá ok? Bom, vamos ver 55, olha aqui, ó, os recursos do PDDE têm uso específico para manutenção, materiais e atividades pedagógicas, sendo vedado sua aplicação em ações que já recebam financiamento de outros programas, evitar a duplicidade de recursos, certo? Número 55. De acordo com as normas do PDDE, Dinheiro Direto na Escola, é vedada a aplicação dos recursos em é proibido, né? Aquisição de material permanente, realização de pequenos reparos, desenvolvimento de atividades educacionais, pagamentos de agentes públicos da ativa por serviços prestados e implementação de projetos pedagógicos. Então vamos lá, né? Olha só, como eu disse, essa verba pode adquirir material permanente? Sim, é o que a gente chama de verba de capital, tá? O que é capital? É tudo aquilo que pode ser patrimoniado. Exemplo, uma impressora, né? Eu compro uma impressora, eu posso colocar a plaquinha de patrimônio. Eu compro um computador, uma mesa, né? Isso são materiais permanentes, não são materiais de consumo, tá? Consumo é o quê? Caneta, papel, certo? Esses são materiais de consumo. Material permanente pode? Pode, claro. Tem um percentual permitido, tá? Né? Realização de pequenos reparos, já vimos isso na questão anterior. Uma torneira que quebra, a válvula da descarga. Desenvolvimento de atividades educacionais, sim. Precisa comprar
uma pintura de rosto, porque eles vão fazer uma peça, né, de encerramento. Pode, para atividade educacional, certo? Agora, olha a letra D. Pagamento de agente público da ativa por serviços prestados, aí não, né? Aqui está errado. Né? E aqui é o que é proibido, né? Então, a letra D, por isso que a gente está procurando errado. Ó. Implementação de projetos pedagógicos, está certo, nós estamos procurando errada, ok? E aí não pode, porque você já recebe para fazer aquilo. Ah, é que o diretor foi lá e fez um serviço, aí nós resolvemos pagar para ele. Não pode, ele já recebe para aquilo, certo? Já é, então, não pode pagar agente público da ativa. Se você já é servidor público, você não pode receber pelo serviço que você está fazendo, obviamente, né? Mas tem gente que não é tão óbvio assim, não, certo? Bom, pagamento de agentes públicos da ativa por serviços prestados. Não pode, né? 56, vamos lá. Sobre os procedimentos em casos de engasgo em bebês até 1 ano, é correto afirmar que A. Deve-se oferecer água imediatamente para ajudar a desobstruir as vias aéreas, certo? A criança deve ser colocada sentada com a cabeça erguida para facilitar a respiração. Deve ser aplicado 5 golpes firmes nas costas e, se necessário, 5 compressões rápidas no tórax. Deve-se retirar o objeto da fuga da boca com qualquer dedo, mesmo que não esteja visível. E a única conduta correta é acionar imediatamente o SAMU sem qualquer intervenção. Então, gente, ó, existe a Lei Lucas, né? Que foi criada por conta de um episódio, né? De uma criança que morreu engasgada e não houve ali os primeiros socorros. Então, nós temos que fazer os primeiros socorros, mas nós temos que saber, e aí por isso que existem os cursos, né? Que todos os profissionais fazem, do básico de primeiros socorros, né? Então, se a criança está engasgada, é óbvio que eu não devo oferecer água para ela, porque isso não vai ajudar, né? Pode, inclusive, complicar a situação, né? Então, não é o recomendado aí oferecer água para desobstruir as vias aéreas. Não é aqui colocar ela sentada também, não é esse o procedimento, com a cabeça erguida, não. Retirar o objeto da boca somente se ele esteja visível, tá? E bem visível. Por quê? Senão você pode correr o risco de empurrar mais o objeto e causar um problema ainda maior. Então é somente se ele estiver visível e se você perceber que dá para tirar ele, tá? Né? Não acionar o SAMU é o correto, mas tem que ter intervenção, porque o SAMU pode demorar e a criança pode morrer, certo? Então, tem que ter uma intervenção. O que você deve fazer segundo o caderno de orientações? Devem ser aplicados 5 golpes firmes nas costas e, se necessário, 5 compressões rápidas no tórax para poder fazer o desengasgo, né? Tem uma manobra, chama Heimlich, se eu não me engano, que é para desengasgar, tá? Então, 56, letra C. Cuidado com essas questões de primeiros socorros, hein? Muita atenção, tá? Bom, olha aqui, né? Algumas orientações, ó. Como atender o engasgo de um bebê? Essa manobra é recomendada até 1 ano de idade. Sustentar a cabeça, né? Firmemente com seu antebraço e manter a boca aberta com os dedos. Aplicar 5 golpes firmes nas costas. Então você vai pegar a criança e vai, claro, com o dedo, né? Você vai sustentar a cabeça dela, porque senão a cabeça dela, né? Ela não tem a sustentação ainda total, algumas têm, mas enfim, você vai segurar a cabeça dela e vai, né? Bater 5 vezes firme. Aí vai virar a criança de barriga para cima, apoiando sua cabeça, mais baixa que o corpo, tá? E observar se saiu a saída do objeto. Se não, 5 compressões rápidas no tórax, né? Aí a gente usa 2 ou 3 dedos, lembrando que é criança, né?
Então a gente tem que ter esse cuidado. É diferente se fosse maior, né? E repetir os procedimentos acima até chegar ao serviço de emergência. É importante, e essa é sempre uma recomendação, manter a calma, alguém tem que acionar o SAMU, né? Não pode ser pessoa desesperada, porque o pânico, o desespero, ele acaba levando a uma situação pior, né? Então tem que ter todo esse cuidado. A manobra de desengasgo em crianças maiores de 1 ano, ao reconhecer um engasgo, posicione-se atrás da criança de joelho, abraça o tronco envolvendo os 2 braços e fecha uma das mãos onde está o polegar na boca do estômago, que fica logo acima do umbigo, e fazer a pressão, né? A pressão com a mão ali para o desengasgo. Veja, gente, isso aqui é uma aula para concurso, não é uma aula de primeiros socorros, né? Então tem que ter muito cuidado, tá? Porque aqui é só para você acertar a questão, não é para você fazer a manobra, certo? Se você, depois que entrar no serviço público, você vai ter um curso para isso, tá? Eu estou aqui só passando os passos, não é a intenção aqui a gente ensinar você a fazer manobras, tá? É só as orientações que estão no caderno 18 e que caem na prova, é isso que você tem que saber, ok? Tá bom? Bom, vamos lá, 57. Em uma situação de convulsão em criança, a conduta adequada é A. Segurar fortemente a criança para impedir os movimentos convulsivos. C. B. Colocar um objeto entre os dentes para evitar que morda a língua. C. Proteger a criança de quedas e afastar objetos próximos, mantendo-a calma. D. Administrar medicamentos imediatamente, mesmo sem prescrição médica. E E. Colocar a criança em pé para estimular a circulação sanguínea. Então, olha só, gente, convulsão é uma coisa que cai bastante, porque existem muitos mitos, né, sobre a convulsão. Então, primeira coisa, se a criança está convulsionando, a gente não pode segurar fortemente ela, ok? Para impedir os movimentos. Por quê? A gente pode causar lesões, né? Então, não tem essa história. Colocar um objeto entre os dentes para evitar que ela morda a língua, também não é recomendado, porque ela pode morder o seu dedo, enfim. Então isso não é recomendado, não é um procedimento correto. O que você tem que fazer? Você tem que proteger a criança contra quedas, né? E afastar objetos próximos, mantendo a calma. Se ela estiver convulsionando, você pode colocar ela de lado, né? O recomendado é colocar ela de lado e proteger a cabeça dela. Você pode usar um travesseiro, uma almofada, para evitar que ela bata a cabeça. Mas não segurar os braços, deixa ela convulsionar, tá? Só toma cuidado para ela não se machucar e mantenha a calma, né? E claro, alguém tem que acionar o serviço médico ou a família imediatamente, né? Não, jamais administrar medicamento, escola não administra medicamento sem prescrição médica, né? Não é o lugar da criança não é adequado medicar crianças em escola, tá? Importante isso, porque pode haver erro, levar remédios para a escola, né? É complicado, certo? Então, colocar a criança em pé para estimular a circulação sanguínea também não, ok? Então, muita atenção nisso, tá? Com relação à convulsão. Letra C. 58. A respeito da parada cardiorrespiratória, PCR, assinale a alternativa correta. Deve-se iniciar as compressões torácicas com frequência de 30 a 40 minutos. Primeiro, gente, para a gente detectar uma PCR, a gente precisa observar algumas coisas. A pessoa não está respirando, né? Então ela não tem fluxo de ar, parou de respirar, não tem movimento torácico, né? Outra coisa também importante, a pessoa não responde, você pergunta, você pergunta o nome, ela não tá respondendo, certo? Então isso é importante observar isso, né? E outra coisa, ela não tem pulso, né? Não tem pulsação, e aí realmente ela está provavelmente em PCR, né? Parada cardiorrespiratória.
Aí deve-se iniciar as compressões torácicas com frequência de 30 a 40 por minuto. B. A profundidade das compressões deve ser inferior a 2 centímetros do tórax da vítima. C. Deve aguardar o SAMU sem realizar nenhuma intervenção. D. O primeiro passo é a respiração boca a boca antes das compressões torácicas. E E. A frequência recomendada é de 100 a 120 compressões por minuto com braços estendidos. Então vamos lá, existem algumas questões importantes aqui. Primeiro é verificar se a pessoa realmente está numa parada cardiorrespiratória, né? Você não vai fazer compressão torácica sem a pessoa estar, né? Então isso é importante estar atento. Aqui, não é, aqui inferior a 2 centímetros está errado, nem essa frequência também está errada. Não, a gente deve acionar o SAMU, mas tem que fazer uma intervenção se ela tiver em PCR, senão ela morre, tá? Não é mais recomendada a respiração boca a boca, ok? Certo? Então, isso caiu também, né? E a frequência recomendada é de 100 a 120 compressões por minuto com os braços estendidos. Letra E, é óbvio que tem que ter alguém para você revisar, porque isso cansa muito e pode gerar aí, né, a parada. Olha aqui, né, as instruções. Olha aqui o que eu falei, ó. A pessoa não responde a nenhum estímulo, parada cardiorrespiratória, né? Quando não atende, quando tocada pelos ombros com vigor, não se manifesta, não abre os olhos, nem mexe as pálpebras, não expande o tórax, não mexe nenhum membro, mãos e pés. Procedimento: pedir ajuda, ligar para o SAMU. Compressão torácica, dedos entrelaçados, braços estendidos, colocar na região hipotenar, palma da mão, sobre a parte do externo, entre a linha e o mamilo, né? É uma região aqui próxima, né? Comprimir numa frequência de 100 a 120, profundidade cerca de 5 centímetros, veja que a questão fala em 2. Professor, 5 centímetros é muito, verdade. E esse muito às vezes pode quebrar uma costela da pessoa, tá? Então teve até um casal, né, que respondeu o processo e tal, porque teve uma parada, a criança teve uma parada cardiorrespiratória, eles tentaram fazer a compressão acabou quebrando e não acontece mesmo, porque são 5 centímetros, pode quebrar, mas o que acontece? É para salvar a vida da pessoa, né? E permitir o retorno completo do tórax após cada compressão e revezar com outro socorrista a cada 2 minutos para evitar cansaço e compressões sem eficiência, ou seja, você perder, né, os 5 centímetros ali porque você está cansado, aí você só faz aquele, né, não vai ali modificar muito. Conforme eu falei e volto a ressaltar, gente, isso aqui é para concurso, não é curso de primeiros socorros. Existem cursos de primeiros socorros que as prefeituras dão, que os bombeiros e faculdades de medicina. Lá você vai ter a prática, você vai fazendo um boneco, enfim. E aí sim, né? Aqui é só para você entender o procedimento e responder na prova, ok? Tudo bem? Porque senão tem gente que fica pensando que vou assistir a aula, já sou um socorrista. Nem de longe, tá? Você pense isso. 59. Vamos lá. Em caso de acidentes com perda ou quebra de dente, o procedimento correto é A. Colocar o dente em um copo com leite ou água filtrada e procurar atendimento odontológico imediato. B. Segurar o dente pela raiz para facilitar a higienização. C. Manter o dente seco e limpo e guardanapo até a ida ao dentista. D. Jogar o dente fora e aguardar a cicatrização natural. E E. Utilizar álcool para limpar o dente antes de reimplantar. Gente, as bancas adoram fazer esse tipo de pergunta, porque aquela pessoa que não estudou, não viu nada, ela às vezes não tem a menor ideia. Quebrou o dente de uma criança, o que a gente faz? Qual é o procedimento correto? Né? É segurar o dente pela raiz? Né? Não, de jeito nenhum, senão não dá. É manter o dente seco? Não, porque senão ele perde ali, né? Aí não pode.
É jogar o dente fora e aguardar a cicatrização? Também não. É utilizar álcool? Jamais. Então, o que é? Colocar o dente em um copo com leite ou água filtrada e procurar atendimento odontológico imediato, que aí talvez seja possível reimplantar o dente, tá? Então, esse é o procedimento correto, né? Copo de leite com leite ou água filtrada. Olha só. Aí a pessoa não sabe disso, né? Jamais coloca a letra A. Mas é isso, ó. Em caso de acidente que envolva quebra ou perda do dente, manter a calma, atuar com rapidez localizando o dente ou pedaço perdido, segurando pela coroa, nunca pela raiz, e manter no úmido em um copo de leite ou água filtrada. Não faça a limpeza do dente, tá? Então são orientações importantes. Se o trauma tiver provocado sangramento, limpar a boca do estudante com gás e soro fisiológico. Na falta de soro, lavar com água filtrada, com cuidado. Encaminhar imediatamente o estudante ao dentista ou unidade de atendimento à saúde, né, ou referência, de preferência 30 minutos após o acidente. O sucesso do reimplante depende das medidas que forem tomadas após o acidente. Gente, em todas essas orientações tem uma coisa muito importante, que é manter a calma, avisar a família, e, em caso de emergência, ligar para o SAMU, tá? Então, são situações que você tem que fazer. E aí, como estamos numa escola, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, né? Então, enquanto um está socorrendo, o outro está ligando para a família, o outro está acionando o SAMU, é assim que se faz, certo? Não é todo mundo ali, desesperado, etc. E olha o caso aqui do dente, né? Por isso que é importante conhecer os procedimentos. Tem que colocar num copo com leite ou água filtrada, pegando sempre pela coroa e não pela raiz, tá? É isso. Última questão, número 60. No caso de administração de medicamentos em ambiente escolar, de acordo com as orientações, é correto afirmar que A. Toda medicação deve ser administrada pela equipe gestora da escola. B. A escola é responsável por aplicar o medicamento, mesmo sem autorização dos pais. C. Os familiares ou responsáveis podem administrar o medicamento na escola mediante a autorização da equipe gestora. E D. Os estudantes devem trazer o medicamento e se automedicar sem supervisão. E E. A administração de medicamentos só é permitida em caso de emergência sem necessidade de prescrição médica. Então vamos lá, gente. Medicação na escola, né? Também é uma dúvida constante aí. Quais são as orientações? Primeiro, escola não dá remédio, certo? Não. Ah, mas ela precisa tomar um antibiótico. Não, a escola não administra remédio. Imagina se a escola tem 800 alunos, você tem 30 alunos tomando medicação. Imagina isso. Olha a responsabilidade. Você troca um medicamento, né? Você esquece. Então, não é responsabilidade da escola. Jamais deve ser ministrada pela equipe gestora. Não. A escola é responsável, acabei de dizer, não, nem com autorização dos pais, né? Nem com autorização. Agora, letra C, sim. Né? Os familiares ou responsáveis podem administrar o medicamento mediante autorização da equipe gestora? Sim. Inclusive, eu tenho um caso, né? A aluna usa bombinha e aí o pai ou a mãe vai lá, né? Em determinado horário, a aluna sai, aplica a bombinha, né? E aí ela volta. Então, antibiótico, qualquer coisa, tem que alguém da família ir lá e ministrar o medicamento. Não dá para aluno trazer medicamento, porque aí pode ser que um amiguinho pegue, tome, né? Enfim, pode perder, alguém achar, é um problema, certo? Foi um remédio forte, pode dar alguma complicação. Então, os estudantes não devem trazer o medicamento. Sempre a família. A família vai até a escola e precisa tomar um antibiótico, é no meio, né? O ideal é que evite o horário escolar para tomar medicamento. Mas não teve jeito. Aí a família vai providenciar alguém responsável para ir lá e dar o medicamento para a criança, tá? Não tem outra forma, gente. Por quê? Como eu falei,
É muito complicado e ninguém recomenda que a escola assuma essa responsabilidade, nem os documentos. Então, mas eu quis fazer um favor para a mãe. Não faça favores, tá? Neste caso, porque é complicado, o medicamento é uma coisa que, imagina se a família passou para você e a família se enganou, te deu uma orientação errada e você ministra um medicamento, a criança tem um problema e ainda vão falar que a culpa é da escola, tá? Então não é. E a administração de medicamentos só é permitida em caso de emergência, nem em caso de emergência. Escola não dá medicamento, tá? Em caso de emergência, a gente liga para o SAMU, certo? Que é o serviço médico, portanto, gabarito letra C. Olha aqui, ó, a orientação. Toda medicação prescrita pelo estudante deverá ser administrada pelos familiares responsáveis em casa, de forma que os horários sejam programados fora do período escolar. Caso um ou mais horários destinados ao medicamento coincida com o horário de permanência do estudante na escola, desde que não esteja afastado por atestado médico, isso é importante também, né? O aluno não pode ir para a escola de atestado médico. Tem muitas famílias que falam assim: mas ele está bem. Se o médico deu atestado, é para seguir o que o médico deu, né? Por quê? Mas ele está bem. Aí não podia estar lá na escola. Passa mal ou passa, né, uma bactéria, um vírus para outros alunos, e aí? Os pais ou responsáveis poderão administrar o medicamento no ambiente escolar, com prévia autorização da equipe gestora, com o intuito de garantir o trabalho pedagógico e a rotina. Então, a gestão precisa saber, né, para ter esse momento, para que seja tudo bem realizado, tem que ser na hora especificada, né, porque o medicamento tem horário, se tem horário, não pode chegar lá em qualquer horário, tá? Então, tudo isso é a orientação. Certo, gente? Bom, terminamos, né? São 60 questões e para você fazer a revisão aí, é interessante, os pontos que eu abordei aqui do caderno 18 são os principais pontos, mas tem outros lá, né? Mas acredito que boa parte das perguntas venham desses temas, tá bom? É isso, gente. Lembrando que o PDF está lá. Quem quiser adquirir, está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.